Na pneumonia, os pulmões se solidificam. Na tuberculose tíssica, a palavra grega para desgaste, ficam cheios de cavernas. Geralmente, ela se anuncia quando o doente cospe sangue. Eu conheço a cor desse sangue, é sangue arterial. A cor não me engana, aquela gota de sangue é minha sentença de morte. Eu vou morrer, clamou dolorosamente John Keats, quando teve a primeira hemoptise. Keats sabia do que estava falando, pois havia se formado no Hospital Gans em 1816. Seu irmão Tom morreu de tuberculose pulmonar em 1818, e ele havia tomado conta da mãe antes dela morrer da mesma doença em 1810. Keats tinha propensão familiar e a exposição à doença. Anne, Emily e Charlotte Brontë tossiam uma na cara da outra em Yorkshire e morreram tuberculosas, bem como Robert Louis Stevenson, em Samoa. D.H. Lawrence, na Provença, e George Orwell, imediatamente depois de terminar de escrever em 1984. O Dr. William Somerset Maugham, formado em São Tomás em 1897, teve tuberculose durante a Primeira Guerra Mundial, mas de algum modo, não inesperado, não só recuperou completamente, como escreveu Sanatório. Os sanatórios, em 1929, ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. A Montanha Mágica de Thomas Mann destacava personagens que podiam estar viajando na primeira classe de um transatlântico, mas estão viajando para a eternidade nos Alpes suíços. Seu médico, o brilhante e jovial Hofrath, andando na ponte de comando. Um sanatório era um instrumento útil para os escritores, especialmente quando os ocupantes do barco que naufragava estavam animados com a spes pitística, a misteriosa esperança sintomática que vive eternamente no coração do ser humano, que está cuspindo catarro profusamente em vasilhas com tampa, como canecas alemãs de cerveja. As emoções despertavam inquietas na imobilidade obrigatória do sanatório, que devia ser obedecida ao ar livre, dia e noite. Todos aconchegados em longas espreguiçadeiras aquecidas, contando para passar o tempo apenas com as refeições cuidadosamente elaboradas e a tomada da temperatura, com inexorável pontualidade, a alta distante ou improvável e a morte como uma invasora irritante da reunião íntima. O primeiro sanatório para tuberculosos foi aberto por Hermann Bremer, nas Montanhas Sudetas, em 1959. Depois, começaram a aparecer regularmente de Davos ao Adirondacks, mais numerosos entre os spás das montanhas Taunus, que se erguem ao lado do Reno. Essa esperança de que o ar frio e seco podia curar os pulmões foi expressa pela primeira vez pelo Hospital Real de Banho de Mar, fundado por John Letson em 1996, para crianças escrofulosas, em Margate, um balneário favorito dos britânicos. A ideia evoluiu baseada na suposição de que o repouso absoluto no ar frio e rarefeito abafava o fogo do metabolismo e facilitava a respiração, descansando o pulmão inflamado e ajudando a cicatrização das cavidades. A alternativa para os que ficavam na casa era um pneumotórax artificial, que consistia em encher de ar por meio de uma agulha os espaços normalmente imperceptíveis entre as paredes do tórax e os pulmões, secando o pulmão doente. Nenhum tratamento comunal ou pessoal tinha muito resultado, nem tampouco a moda das doses de óleo de fígado de bacalhau, creosoto, iodo, arsênico e ouro. A peste branca continuava a sua colheita. Chekhov, Chopin, Alban Beardsley, Catherine Mansfield, Modigliani,
Cáfita e o Dr. Laennec, o inventor do estetoscópio. Era a consumpção dos jovens na flor da idade, quando o calor do sangue é ainda vigoroso, como disse Richard Morton, na sua Ptisiologia em 1689. Jean-Antoine Villemin, professor na Escola de Medicina do Exército Francês, em Val-de-Grâce, recebeu o crédito de descobrir, em 1868, que a tuberculose era infecciosa. Ele infectou coelhos. Porém, o Dr. Tobias Smollett, de visão muito clara e muito suscetível à infecção, em 1771, insistia em dizer: não podem negar que muitas doenças são infecciosas. A própria consumpção é extremamente infecciosa. Quando uma pessoa morre dessa doença na Itália, a cama e os lençóis são destruídos, os outros móveis são expostos ao tempo e o apartamento lavado com cal, antes de ser ocupado por outra pessoa. Certamente concordarão que nada recebe a infecção mais rapidamente e nada a conserva por mais tempo do que cobertores, travesseiros de penas e colchões. É a morte. Como posso saber quais os objetos miseráveis que estão aninhados na cama em que estou deitado agora? O próprio professor Villemin dizia sensatamente: o soldado psíquico é para o seu companheiro de quartel o que o cavalo, com mormo, é para o seu companheiro de varal. Mas isso foi 14 anos antes de Koch identificar o bacilo da tuberculose e antes de Pasteur seguir o mesmo caminho. Por isso, ninguém deu atenção.